Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode abraçar alguém que está aí perto de você? Você pode abraçar alguém que está aí perto de você e dizer para ele ou para ela: se não fosse você, eu seria a pessoa mais linda aqui nessa noite. Que bom ter você aqui. Se você já abraçou alguém que está perto de você, se assente, por favor. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e nós vamos avançar nesse tempo. Se você puder pegar o seu celular, compartilhe com alguém o link da nossa transmissão. E hoje nós estamos de volta, mesmo que em teste, fazendo uma transmissão pelo Instagram. Se você ainda não conhece o Instagram da nossa igreja, uma boa hora, uma boa oportunidade. Corre lá no Instagram, já começa a seguir o Instagram da nossa igreja, Igreja Esperança. No Instagram não tem um cedilha, Igreja Esperança. Já siga, já ativa, já entra lá na transmissão, coloca lá um joinha, faz um emoji, coloca lá alguma coisa e no aviãozinho envia para mais pessoas participarem conosco. Bem-vindo, doutor Antônio, privilégio revê-lo, prazer ter o senhor aqui conosco. Nós estamos diante de um ambiente, diante de uma série onde estamos sendo ativados, onde estamos aprendendo, abençoados para abençoar. Abençoados para abençoar. A propósito, você que nos acompanha na transmissão no YouTube ou no Instagram, escreva aí no chat de onde você está participando dessa celebração. Qual a cidade? Talvez o estado. Eu sei que algumas pessoas que estão perto, outras não estão tão perto. Eu quero cumprimentar a cada um de vocês. Os moderadores aí estarão nos ajudando, interagindo nesse momento. Um abraço, pastor Fábio, mesmo em viagem, compartilhando e participando conosco. Bem-vindo toda a sua casa para esse tempo. Pegue o seu celular, faz uma selfie com essa pessoa bonita que vai pagar uma pizza para você hoje. Diga para ele que privilégio poder sentar com você. Marque a nossa igreja, @Esperança, Esperanca. Coloca lá uma hashtag, suba lá uma hashtag profética. E esse é um ambiente de ativação que nós precisamos compreender, sermos preparados na palavra e a palavra nos preparar para esse tempo de ativação. Começamos 2024 diante de uma palavra profética, edificando em amor. Deixa eu parar aqui para você fazer sua selfie aí. Vai lá, faz uma selfie com essa pessoa cheirosa. Não vai pelo perfume. Edificando em amor é um desafio para nós. É uma jornada onde aprendemos, reaprendemos, desaprendemos. E eis um desafio da pedagogia, o processo de desaprender para aprender. O desafio de experimentar uma metanoia, ou metanous, uma mente que assume um lugar acima. Para tanto, precisamos ser moldados pela palavra, nos expor à palavra, pois a palavra tem a autoridade e o poder para nos transformar, para nos limpar. Jesus, quando conversando com seus discípulos, em João 15, disse: vocês já estão limpos pela palavra. Precisamos ser o povo da palavra, voltar-nos à palavra. Gênesis capítulo 12, a segunda parte do verso 2, palavra de Deus para Abrão: eu o abençoarei. Quantos aqui querem ser abençoados? Diga: eu quero. Agora, quando Deus dá uma ordem, quando Deus faz uma promessa, quando Deus chama Abraão para que ele pudesse ser esse agente da bênção, para que ele pudesse ser esse ambiente que a bênção se manifestaria, havia um propósito. Havia um para quê, havia uma função. E o verso termina dizendo: você será uma bênção para os outros. Numa outra versão diz que todas as famílias da terra. A conversa de Deus com Abraão, ela tinha um norte, ela tinha uma direção. Não era precisamente, especificamente para Abraão. Era uma promessa que apontava para Jesus. Diga: Jesus. A promessa que Deus faz através de Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas, se cumpriria em Jesus.
Jesus vem cumprindo a promessa de Deus realizada a Abraão. E quando Jesus vem e manifesta, ele diz: agora vocês irão. Eu sou o cumprimento da promessa para que todas as famílias sejam abençoadas. Jesus chama os seus discípulos e diz: agora vocês vão e repartam essa bênção. Vocês agora serão os comunicadores dessa bênção, os transmissores dessa bênção. Vocês agora estão escolhidos, ungidos, abençoados e comissionados para transferir a bênção a outros. Coloque a mão sobre o seu peito e diga: eu fui abençoado. Diga bem forte, diga: eu fui abençoado. Vamos lá, todo mundo aqui comigo? Põe a mão no peito e diga assim: eu fui abençoado. Agora levanta a sua mão à frente assim, estendendo, diga: para abençoar. Se tem alguém sentado na sua frente, põe a mão no ombro dele, mas põe com força e diga: você precisa ser alcançado por essa bênção. Alcançado por essa bênção, ela não significa que ela vai manter, reter, parar. Somos um canal, somos um instrumento. Talvez você não pôde participar dos domingos anteriores. Eu quero sugerir que você visite o nosso canal no YouTube. Ao invés de ficar maratonando nas séries do Netflix, dá uma maratonada no Hopeflix. Dá uma maratonada no nosso canal. Assista as ministrações anteriores. Na primeira delas, quando o nosso pai, nosso pastor nos trouxe 2 chaves poderosas para que nós possamos experimentar, compreender, alcançar e manifestar. Diga: 2 chaves. Primeira chave: entregar para Deus com fidelidade. Segunda chave: administrar para Deus com sabedoria. Fidelidade, sabedoria. Eis um tempo que eu e você precisamos ser encontrados por essa palavra. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, a segunda parte diz: Deus ama quem dá com alegria. Ainda, Romanos capítulo 14, verso 12: assim cada um de nós, leia comigo aqui, assim cada um de nós, pegue esse texto aí na sua Bíblia, sublinhe, se o seu aplicativo permite, marca ele, se o seu aplicativo permite, destaca esse texto, grifa esse texto. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Essa semana, enquanto eu estava preparando, meditando essa palavra, lembrei de uma música antiga que dizia assim, deixa eu ver se eu lembro dela de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Como é que é? É isso, me ajuda aí, Leo. Isso. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Quem sabe, vamos começar de novo, vamos lá. Diga assim, ó: aleluia, aleluia, aleluia. Gostei da voz aí, ó. Me ajuda aí, vamos lá, põe força nessa voz, vamos lá. Eu sei que tem uns novos convertidos que não sabem, né? É uma música não tão antiga, mas já tem um tempinho. Ela diz assim, ó: aleluia, 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 glória ao Senhor. De novo: aleluia, aleluia, glória. Pode cantar, Robson, eu sei que você sabe. Diga: glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória. Tem uns irmãos que são novos, tinha uma coreografia para ela também. Você lembra dessa coreografia? O pastor Lisan já confessou ali. Tinha uma coreografia que os homens cantavam a parte, as mulheres cantavam. Qual que era a parte dos homens? Alguém lembra? Glória ao Senhor. As mulheres cantavam aleluia, era isso? Vamos tentar, vamos lá, no 3, 2, 1. Espera aí, só tem 3 cantando aqui. Eu acho que é o contrário. Os homens cantam aleluia. Então vamos tentar, só os homens, vamos lá. Aleluia, 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 aleluia. Vai lá.
Aleluia, 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 aleluia. E agora? Aleluia. Dá tá certo aí. Vamos, irmãos, olha com o braço cruzado, não está nem sabendo o que está acontecendo, né? É, pastor Gilmar, não é da sua época, não. Abençoados para abençoar. Eis um tempo e uma temporada. Escute. Você um dia prestará contas. Terminamos agora recente um período de prestação de contas para o leão, o imposto de renda. Alguns organizaram de algum artifício para dar aquela maquiada, dar aquela manobrada. Outros nem sabem o que é imposto de renda. Falei, eu nunca fiz isso. E é possível você viver toda uma vida e não ter que fazer a sua declaração, sua isenção de imposto de renda. Mas tem uma declaração, tem uma prestação de contas que você não terá como escapar dela. Diante de Deus você vai precisar prestar contas. Os recursos que têm chegado nas suas mãos, na sua vida, você um dia prestará contas. Você está entendendo? Você está preparando? Você está conduzindo a sua vida como alguém que um dia prestará contas de cada palavra, de cada pensamento, das escolhas. A bênção plena de Deus sobre nossas vidas, ela anda a partir dessas duas pernas: fidelidade, sabedoria. Fidelidade para com os recursos, onde você apresenta os seus dízimos. Sabedoria, onde você administra, entendendo que você não é possuidor, não é dono, mas é um gestor a qual foi confiado. Alguém a qual recebeu a incumbência de gerir e administrar de tal forma que isso seja acrescentado, multiplicado, porque um dia o proprietário, o dono virá e nos pedirá a prestação de contas. Para tanto, hoje eu quero conversar com vocês sobre mentalidade, a mentalidade da abundância. Me ajuda aí, Sandro. Eu estava pensando sobre esse paradigma, sobre essa realidade. A mentalidade, ela nos fala desse conjunto de crenças e valores, a qual nós absorvemos, aprendemos, fomos treinados. Há uma palavra nova no ambiente de treinamento, de desenvolvimento de pessoas, chamado mindset, que significa a configuração do seu cérebro. Já há alguns anos que esse assunto me chama a atenção, pois os pensamentos, escute, os seus pensamentos já foi provado, medido, quantificado fisicamente, mensurado. Os seus pensamentos têm a capacidade de modelar o seu cérebro, inclusive o tamanho do seu cérebro. Os seus pensamentos têm a capacidade de levar você a desenvolver sentimentos, reações, emoções. Os seus pensamentos não são aleatórios, precisam ser entendidos a partir de um ambiente onde nós compreendemos. Paulo escrevendo aos seus filhos na fé, dizendo: cuidado com o que vocês pensam, cuidado com aquilo que você permite chegar à sua mente, a nutrir na sua mente. E eu fiquei pensando sobre essa
configuração, essa modelagem que nós assumimos a partir da nossa experiência, vivência, jornada, diante dessa expressão abundância, pareceu-me que seria razoável entender o contrário de uma mentalidade de abundância para a escassez. Mas eu comecei a perceber que talvez o contrário de uma mentalidade de abundância não seria da escassez, mas sim da incredulidade. Pois a abundância não necessariamente nos fala do que temos, mas do que cremos. Uma mentalidade da abundância não necessariamente significa do que você carrega no seu bolso, ou do que você é capaz de acumular, mas daquilo que você carrega no seu coração, a partir daquilo que você crê, pois aquilo que você crê tem o poder e a autoridade de conduzir você na sua jornada, na sua caminhada, pela sua vida, gerando as experiências de vitórias, derrotas ou omissões. Quais as crenças que te trouxe até aqui? Quais os valores que por vezes têm impedido você? Você conhece alguém? Talvez um empresário que estava indo muito bem, mas de repente alguma coisa bloqueou. Alguém que deu um reset. Por exemplo, falando dentro do nosso ambiente cristão, aqueles um pouco mais antigos, talvez ouviram alguém dizer o seguinte: cuidado, quando tudo estiver indo bem, cuidado, porque alguma coisa ruim vai acontecer. Fica atento, se está tudo bem, cuidado. Uma mentalidade da escassez nos fala: olha, você precisa guardar alguma coisa, porque coisa ruim vai acontecer. E aí nós ficamos mais preocupados com a coisa ruim que acontecerá do que a experiência daquilo que nós estamos vivendo, passando, ou aguardando que alguma coisa aconteça e se manifeste. Salmo 128, verso 2, nos diz a palavra do Senhor: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Você pode ler comigo esse texto? Vamos lá. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz. Mais uma vez. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz. Permita-me talvez ser um pouco repetitivo. Só as mulheres podem aumentar a voz e dizer em voz alta esse texto. Vamos lá? 3, 2, 1. Não que seja competição, mas os homens podem fazer agora a sua vez. Vamos lá. Você pode dar uma cotoveladinha em alguém que está aí perto de você e dizer assim: eu acho que esse negócio é com você. Eu acho que o pastor está falando é de você isso daí, ó. Você tem seu número. Pode pôr seu nome que é seu. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz. Eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus. Você não veio aqui hoje em vão. Eu não sei quais foram as motivações que te trouxeram. Permita-me talvez te contar um segredo. Deus usou de situações e circunstâncias para te trazer aqui, porque Ele quer te entregar verdades capazes de transformar, trazer uma nova perspectiva, e Ele quer te surpreender. Você será feliz e próspero. Você pode abençoar alguém que está aí perto de você e dizer para ele: você será feliz e próspero. Só os empresários, os empreendedores e autônomos, levante a mão assim por favor. Os empresários. No Brasil que nós vivemos, nós precisamos aplaudir os nossos empresários. Não é fácil ser empresário, ser empreendedor. Os autônomos, levante a mão.
Eu quero profetizar essa palavra: você comerá do fruto do seu trabalho, você será feliz e próspero em nome de Jesus. As próximas horas, os próximos dias, vai ter milagre na sua casa. Deus vai mover em nome de Jesus. Aqueles que não levantaram as mãos, eu quero profetizar em nome de Jesus. Essa promessa tem o seu número, tem o seu tamanho. Existe uma relação bíblica direta entre família, trabalho, prosperidade e felicidade. Nós vivemos numa geração que não é exclusivo da nossa geração. Sempre houve esse embate, mas mais especificamente na geração em que nós estamos, existe um processo de desconstrução de trabalho, família, felicidade. Existe um processo intencional de desconstrução da propriedade, da prosperidade. Provérbios capítulo 15, verso 13: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O dinheiro, ele tem a capacidade de desestabilizar você emocionalmente, interferir na sua espiritualidade. E se ele tem esse poder, precisamos gerir, assumir o controle. Há um jornalista norte-americano chamado George Orwell. Ele disse: é bom ter dinheiro e tudo que o dinheiro pode comprar, mas também é bom fazer um check-up de vez em quando, para se certificar de que você não perdeu as coisas que o dinheiro não pode comprar. Existem pessoas que são tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Precisamos alinhar o nosso coração com a palavra, compreender a cosmovisão cristã, para que nós possamos definir e alinhar a nossa mentalidade. Pois a nossa maneira de conceber a vida, de olhar para as coisas, não é igual, semelhante à do mundo. O nosso aferidor é diferente, os valores não se batem, não são semelhantes. 1 de João capítulo 2, versos 16 e 17: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para que você possa viver uma mentalidade de abundância, primeiro princípio, se você puder, anote isso: abençoe a sua família. Para você experimentar, viver a mentalidade da abundância, abençoe a sua casa, abençoe os seus parentes. A palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Permita-me te sugerir alguns pensamentos, te conduzir a algumas reflexões nessa semana. Como você pode surpreender alguém da sua família? Como você pode demonstrar para alguém da sua casa, da sua parentela, que você quer o abençoar? Como você pode surpreender a quem você ama? Eu lembro de um dia estar aconselhando um casal, e a mulher me fez uma queixa do seu esposo, dizendo: ele não fala que me ama,
E ele mais do que depressa retrucou e disse: eu falo sim. Ela disse: ele não fala, pastor, que me ama. E ele aumentou a pressão e disse: eu falo. E ela não ficou por baixo e disse: ele não fala, pastor. E ficou querendo: fala, não fala. Eu disse: irmão, você não fala. Falo. Qual foi a última vez? No dia que nós casamos, eu disse para ela que eu amava. Falei: quanto tempo você se sente casado? 6 anos. Para ele, o que ele falou tinha valor, fazia sentido, e era uma convicção. Para ela, precisava de afirmação. Você conhece sobre linguagens de amor, linguagens do amor? Uma tarefa para casa, talvez você precise dar uma pesquisada. Tem um livro que leva esse título, as 5 linguagens do amor. Mas talvez você não tenha muita paciência para ler. Tem uns resumos, tem umas sínteses no YouTube, inclusive com vídeo. Viu, pastor Jair? Do livro, né? Não, eu estou falando umas sínteses. Tem umas mensagenzinhas de 3 minutinhos, dá para você entender as 5 linguagens. Como você pode abençoar alguém da sua casa, da sua família? Como você pode cuidar, surpreender, demonstrando e quebrando talvez algumas resistências, algumas modelagens. Eu lembro de uma certa feita, ministrando, nós estávamos numa série falando sobre relacionamentos, falando sobre alinhamentos, cura. Eu lembro que eu estava ministrando, na minha esquerda, a porta ficava saída para a esquerda. Um dos nossos líderes, enquanto eu estava ministrando, saiu. Eu não sei porquê, aquilo me incomodou. Eu aqui ministrando e aquele irmão foi lá para fora. Abençoado, precisava ficar aqui, precisava de ouvir. Deu vontade de parar, deputado. Lá atrás dele, falei assim: volta para cá que você precisa escutar esse negócio aqui. E eu fiquei ministrando, incomodado, agoniado. Aquilo me chamou a atenção. Para mim parecia uma falta de respeito. Parece que ele estava meio que me... Amém. Eu sei que eu terminei de ministrar, terminou a celebração, conversando, atendendo ali, e volta e tal. De repente, olha quem que aparece para me cumprimentar. Olha, eu veio todo desconfiado. Falou: pastor, o senhor viu que eu saí? Irmão, eu fiquei com vontade de dar de falar algumas coisas para ele que eu tinha sentido. E ele não deu tempo de eu responder. Ele disse: pastor, sabe o que aconteceu? Semana passada, o senhor estava ministrando sobre relacionamento, sobre família. E eu saí daqui na semana passada decidido a fazer alguma coisa. E eu já tinha, eu não lembro agora se eram 10 anos. Eu sei que já tinha um bom tempo. Eu já tinha um tempo que eu não falava com meu pai. E nesta semana eu tentei falar com meu pai, liguei para minha mãe e pedi ela para me ajudar, que eu queria falar com ele. Na hora que eu saí, pastor, era meu pai me ligando. Por isso que eu precisei sair na hora. E depois desse tempo todo eu tive o privilégio de pedir perdão para o meu pai, falar com ele pelo telefone. Eu fiquei numa vergonha. Quem estava errado agora era eu. Eu não sei quais são as situações e circunstâncias que você tem vivido. Eu não sei quais são as feridas que você carrega, os traumas que ao longo da história você passou, experimentou, sofreu. Abençoe a sua família. Abençoe, talvez financeiramente. Abençoe também, talvez com palavras, talvez com presença. Peça o Espírito Santo para te conduzir. A mentalidade de abundância, escute, nos desafia a tirar o foco do que não temos, para o que já recebemos. Você pode ler comigo aqui na tela? Vamos lá. A mentalidade de abundância
nos desafia a tirar o foco do que não temos. Segundo princípio, para que você possa viver uma mentalidade de abundância, abençoe os mais necessitados. É promessa, é ordem, é mandamento. Ajudar os órfãos, as viúvas, dar esmolas. Talvez existem pessoas pelo seu caminho que precisam hoje de uma mão estendida, talvez de uma palavra, talvez de um tempo, marcar um café para ouvir, emprestar o coração. Talvez os mais necessitados não necessariamente significam de recursos financeiros, mas talvez você lembre de alguém que está passando por um vale escuro, talvez na alma, talvez uma ligação, talvez um lembrete. Lembrei de você essa semana. O quanto você tem dedicado para abençoar outros, para ajudar a outros. Uma história e um tempo que me chama muito a atenção, 2 Coríntios capítulo 8. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu. Paulo escrevendo aos irmãos em Corinto, contando para eles uma experiência e uma história. Talvez você ainda não leu 2 Coríntios capítulo 8, eu queria te sugerir a conhecer. Por vezes nos nossos momentos de palavras de oferta, gostamos, ou sempre é mencionado o capítulo 9, mas por vezes não entendemos e conhecemos o capítulo 8. E o capítulo 8 é quando Paulo conta essa história. Ele diz: as igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza. Para os nossos dias parece não ser compatível estar na mesma frase: grande alegria, extrema pobreza. Paulo começa a descrever aqueles irmãos que faziam parte daquela região da Macedônia. As igrejas aonde ele havia plantado estavam passando por uma crise econômica muito violenta. E ele continua dizendo: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram. Olha só, quem estava em extrema pobreza, Paulo havia enviado mensageiros para aquelas igrejas, contando que ele faria uma viagem missionária, faria um empreendimento de missões. E quando eles ouvem que Paulo faria aquele trabalho, eles disseram: nós não podemos ficar de fora, nós precisamos ajudá-los. Suplicaram, imploraram para que fizessem parte daquele projeto, daquele processo. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Abençoe os mais necessitados. Abençoar os mais necessitados não fala do que você tem, fala do que você crê, fala do que você carrega. Aqueles irmãos chegaram a um ponto em que eles não tinham mais dinheiro. Então sabe o que eles fizeram? Eles se doaram, eles se ofertaram. Tamanha pobreza, mas entendiam: é um privilégio, eu preciso fazer parte. Eu não tenho recursos a oferecer, mas eu tenho o que sacrificar. Uau! Nessa semana, que tal você estender a mão para alguém? Que tal você surpreender alguém? Alguns dias atrás,
alguém chegou para mim e me deu um cartão e disse assim: pastor, Deus tem me abençoado, eu quero honrar a sua vida, me dê um cartão, vale crédito, você pode ir lá na tal loja, está autorizado lá um valor, você pode ir lá pegar o que você quiser lá naquela loja. Amém, agradeci, orei com ele, fui lá na loja. Quando eu cheguei lá, a pessoa que me atendeu disse: me dá aqui o cartão, você tem aqui X. Gente, eu assustei com o valor. Era uma loja de calçado, deu para comprar para mim, para minha esposa, para meus filhos. Eu fiquei surpreendido com aquilo. Aquilo me chamou a atenção, não pelo valor, não pelo que eu recebi, mas pelo coração. Eu quero louvar a Deus. Talvez eu poderia aqui ficar horas compartilhando testemunhos. Alguns aqui viram, souberam. Semana atrasada fomos surpreendidos com meu filho, Theo. Dormiu bem, acordou mal, todo inchado, empapuçado. Corremos para os médicos, uma luta para achar vaga, uma dificuldade. Ficou internado de quarta a sábado. No sábado, quando eu chego lá no quarto onde ele estava, ele todo triste, tentando ali distraí-lo, me mostrando lá os desenhos. A mãe dele disse: conta para o papai a música que nós estávamos cantando. E ele cantou rápido, alegrou e disse: eu vivo de milagres. A resposta aqui: eu vivo de milagres. Algumas semanas atrás, ele tinha me pedido, ele tinha orado, e ele tinha me pedido assim: papai, eu queria ir para a praia, queria viajar de avião. Falei: amém, vamos orar. Quando eu chego naquele quarto, ele me conta que tinha cantado aquela música e começou a cantar para mim. Depois que ele cantou, repetiu algumas vezes, a mãe disse: conta para o papai qual foi a oração que você fez. Ele disse: eu orei para Jesus me curar, me tirar daqui. Passado um tempo, a médica chega. A médica entrou, e a conversa vai, conversa vem. De repente ela diz: eu acho que ele está bem, ele não precisa ficar mais aqui. Ele vai continuar o tratamento e tomando os remédios. Quando falou tratamento e remédios, ele apavorou, ele desesperou e começou a chorar. Eu disse: Theo, escuta, a doutora está falando que você vai embora. Ele só ficou no tratamento e nos remédios, porque havia um processo de injeções, de veias que havia perdido. Os enfermeiros não conseguiam achar veia, tinha furado ele para todo lado, e ele estava muito nas suas emoções abalado. Enfim, resumindo, no início do ano, eu e a minha esposa, nós tínhamos ganhado uma viagem. Uma família da nossa igreja nos presenteou com uma viagem. Na segunda-feira seria então a nossa viagem, que nós havíamos ganhado lá no início do ano, uma promessa que haviam nos dado. E o Theo não iria. No domingo, nós estávamos aqui, eu estava aqui, e alguém disse assim: cadê o Theo? Eu falei: o Theo está lá. E a viagem? Eu falei: não tem como ir, como é que eu vou viajar com o Theo desse jeito? Eu não posso sair. Ele falou: organiza lá que nós vamos pagar a passagem do Theo e o Theo vai viajar com a gente. Sabe, eu quero profetizar na sua vida. Vai ter milagre sim. Deus vai levantar pessoas para cumprir promessas. A palavra nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Meu filho, 4 anos, orou, cantou
e declarou. Na segunda-feira estávamos nós lá dentro do avião, e ele cantando: a resposta é que eu vivo de milagres. Eu quero terminar essa palavra compartilhando com você um desafio. Crê no Senhor Jesus e prosperarás. Aliás, é o contrário o texto. Crê no seu Deus e será salvo. Crede nos seus profetas e prosperareis. Para isso eu falo do terceiro princípio, para você experimentar e viver a mentalidade da abundância. Abençoe os pastores e líderes da igreja. Abençoe aqueles a quem Deus levantou para cuidar, para abençoar, para ministrar. Para aqueles que estão em necessidade, a palavra é esmola. Para aqueles que estão assentados pelo caminho, precisando de ser alcançados, a palavra de ordem que recebemos é: abençoe aos pobres, pois aqueles que dão aos pobres, empresta a Deus. Mas para os líderes, a palavra já não é mais esmola, a palavra de ordem é: honrem. Porque um copo de água que você entregar, que você oferecer, você receberá o galardão do profeta. Eu quero encorajar você, assentado como você está, que nós possamos agora orar com os nossos pastores, pelos nossos pastores. Pastor Romeu, pastora Ivone, os nossos pastores, líderes de ministério. Talvez você está perto de alguém, de algum dos nossos pastores, de algum dos nossos líderes. Se você pudesse, você está perto de algum deles, coloque a mão no ombro de algum desses pastores. Eu queria convidar você agora a falar ao Senhor, declarar sobre eles as guerras que eles têm enfrentado, os gigantes na mente, nas emoções, na saúde, os desafios que estão à frente, que às vezes nós não sabemos, que às vezes nós não vemos, mas que eles têm enfrentado diante da responsabilidade a qual Deus os tem levantado para conduzir. Você pode fazer isso agora? Podemos fazer um momento de clamor, de intercessão a Deus, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Romeu, pastora Ivone. Obrigado pelos nossos pastores, líderes, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que talvez estão em viagem, tantas situações e circunstâncias que estão envolvidos, não puderam estar aqui agora no prédio. Vários que estiveram pela manhã, pela tarde. Somos gratos por esses homens e mulheres que o Senhor tem levantado para nos abençoar, nos guardar, nos proteger. Instrumentos da manifestação da graça do Senhor sobre nós. Queremos declarar sobre eles a bondade do Senhor. Queremos declarar sobre eles o favor do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em 2001 para 2002, eu pastoreei uma igreja. Primeira vez que eu vi aquilo acontecer comigo. Tinha um irmão, de repente ele chegou com um saco de banana. E ele muito alegre chegou e disse: ô pastor, eu vim aqui trazer umas bananas. Na próxima semana eu vou trazer umas laranjas, umas mexericas e uns limões. Falei: o que é isso? Falei: não, pastor, é que eu moro num lote, uma casa que o lote é grande, e eu gosto de frutas, e eu plantei, e essas aqui são as primeiras bananas que maduraram. Eu quero entregar as primícias para o Senhor. As laranjas, os limões e as mexericas eu vou trazer daqui a pouco, na próxima semana. Sabe,
Aquilo pareceu tão simples, parecia talvez não fazer tanto sentido para muita gente, mas para mim aquilo foi algo tão especial. Não pela quantidade, nem era a banana que eu gostava de comer, mas eu entendi o coração de alguém que entendeu a palavra. Capítulo 9 de 2 Coríntios, o verso 12: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Enquanto no capítulo 8 Paulo falava da atitude dos irmãos das igrejas da Macedônia, no capítulo 9 agora ele fala dos irmãos de Corinto, sobre o privilégio que agora eles estavam tendo de repartir, e aquilo que eles estavam ofertando era resultante de muitos agradecendo. Quando você entrega os seus dízimos, quando você entrega as suas ofertas, quando você faz as suas ofertas aqui, sabia que há muitos que estão agradecendo a Deus. Alguns dias atrás, no início do ano, alguns de vocês estavam aqui, quando nós nos reunimos como igreja, diante de um momento muito especial. Vários dos nossos pastores, inclusive um lá do Maranhão, do Timon, estava aqui presente. Hoje, eles estão lá em Timon, transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus, porque vários de vocês participaram de um momento espontâneo de ofertas para colocar o telhado. Eles estavam, deputado, reunindo na nossa igreja, não tinha telhado, era só os muros, e nem o piso tinha. Agora já colocaram o telhado, porque vocês fizeram essa oferta. Toda semana eles mandam as fotos, marca lá, já tem um piso agora. Quando você concebe essa expressão de generosidade, não é só você que é alcançado pelo favor, mas há outros também que são alcançados pela graça, pelo favor. Pois aquilo que você traz aqui, aquilo que você coloca com os pastores, resulta em outros, alcança outros. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Quarto princípio, para você viver uma mentalidade de abundância: prepare para colher os frutos da obediência. Isaías capítulo 1, verso 19 e 20. Se vocês estiverem dispostos, permita-me te perguntar, você está disposto? Será que eu estou falando com gente disposta aqui hoje? Olha o que o texto vai nos dizer e nos desafiar. Olha o que o texto vai nos mostrar uma realidade. Você pode ler comigo esse texto? Vamos lá. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e rebelarem, com muito carinho, dá uma empurrada em quem está perto de você, diga para ele: e aí, vamos comer ou vamos morrer? A escolha é sua, a decisão é sua. Ou você tem a experiência de experimentar o melhor dessa terra, promessa de Deus, para aqueles que estão dispostos a obedecer a palavra, as promessas e as verdades escritas na palavra. Ou vou experimentar uma falência de alma, experimentar aquilo que a maldição vai trazer e atrair. Quando você lê esse texto, escute, ei, isso te anima ou te preocupa? Isso gera em você expectativas? Opa! Ou, ixi, o que eu faço? Quais sementes você tem semeado com as suas palavras? Quais sementes você tem semeado com as suas atitudes, com as suas ações?
Hoje nós estamos terminando o primeiro semestre de 2024. O segundo semestre será um ambiente de colheita daquilo que nós semeamos no primeiro. Isso te anima ou te preocupa? Talvez lá no início do ano, talvez lá em dezembro, no mês profético, você assinalou, você escreveu um cartão com os seus sonhos, seus projetos, seus planos. Mas talvez você não viu todos realizarem. De alguma forma parece que ainda não engrenou. Você está pronto para experimentar uma reviravolta, para uma nova estação chegar na sua casa, um novo tempo manifestar na sua família. Você está pronto para experimentar coisas novas, coisas grandes, coisas que ainda não foram reveladas. Você está pronto para experimentar algo favorável da parte de Deus, sementes que foram lançadas, que talvez você ainda não viu resultados, mas que estão sendo germinados, estão sendo preparados, está sendo gerido, cuidado, regado, e ao seu tempo manifestará frutos. Talvez você pode dizer assim: pastor, já faz anos que eu estou semeando e parece que não há colheita, parece que não há resultados. A promessa, Salmo 126, verso 6: aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria. Voltará com cantos de alegria. Eu quero desafiar você nesse último domingo do primeiro semestre a se preparar para cantar um cântico novo. Há uma nova estação e uma nova temporada. Para tanto, experimente uma experiência de mudança da sua mentalidade. Troque as lentes, mude o seu mindset. Peça ao Espírito Santo para te dar uma visão, uma perspectiva dos céus a respeito das experiências que você tem vivido. Eu quero orar com você e termino. Senhor, obrigado por essa noite, por essa palavra. A tua palavra nos diz que a palavra não volta sem antes cumprir o que lhe apraz. Eu oro, Senhor Deus, por esses que aqui estão nessa noite, esses que estão aqui no prédio, esses que estão na transmissão, assistindo a gravação, que sejam alcançados pelo teu favor. Não são, meu Deus, manipulados pelas minhas palavras. Não é uma condução, Pai querido, para que sejam persuadidos, mas o meu esforço é para que o Espírito tenha liberdade de manifestar e trazer o convencimento. Senhor Deus, eu oro por cada homem e cada mulher. Dá-nos uma mentalidade da prosperidade, uma mentalidade da abundância, pois é promessa do Senhor que nos daria vida, vida em abundância. Em nome de Jesus nós declaramos que caia por terra todo espírito de escassez, todo espírito de morte, de ausência, de falência. Em nome de Jesus nós cremos, declaramos e liberamos, ó Espírito Santo. Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você pode dizer amém? Você pode cantar ao Senhor. Faça dessa canção uma música profética. Faça dessa música uma declaração aos céus. Chame a existência. Profetize.